Olá, meus amores, boa tarde. Tudo bem com vocês, né? Ontem vocês tiveram uma folguinha aí, mas hoje nós vamos, né, iniciar a nossa aula com o capítulo 8 de Geografia. Vamos abrir a nossa apostila na página 284. Na página 284, nós vamos ver o capítulo 8. Lá em cima, como de costume, vocês vão colocar a data de hoje, dia 16/10, tá? E nós vamos falar nesse capítulo aí sobre os recursos naturais e as matérias-primas. Observe a imagem da sala de aula representada. Que objetos você observa? Então, nós temos aí, se a gente abrir a nossa apostila assim, todo, nós vamos ver, né, uma sala de aula. Vocês estão vendo aí? Uma sala de aula e que tem objetos, né? Temos aqui o livro, temos o caderno, temos a mesa, a cadeira e vários outros materiais. Agora observe sua sala de aula. Há objetos semelhantes aos da imagem? Quais? Bom, vamos relembrar, né? Porque nós estamos bastante tempo fora da sala de aula. Nós vamos relembrar alguns objetos que nós estamos vendo aí, também tinha na nossa sala de aula, né? A cadeira, os livros, o quadro, essas coisas também tem na nossa sala de aula. Procure identificar a origem de cada um desses objetos. Eles são feitos de quê? Como foram fabricados? Bom, nós sabemos que a cadeira, a cadeira, a mesa aí foi feita de quê? De madeira. E que alguns livros e alguns cadernos também são feitos de papel e que são retirados o quê? São também feitos de madeira, né, da árvore. E lápis também é feito da madeira. As borrachas, né, a cadeira que é de plástico é feita de quê? Da borracha, né? E outros materiais que são matérias-primas que são retiradas das florestas, né? E o ser humano constrói vários objetos com esses materiais retirados da floresta. Então, todas as matérias-primas que dão origem aos objetos observados. Vêm da natureza, tá? Eles provêm de recursos naturais, tais como a mesa, a cadeira, o mural e o lápis, feito da madeira que veio das árvores das florestas. O caderno livros, os que têm folhas feitas de papel celulose, que também é retirado, que é feito, né, das árvores, tá bom? Então, vamos passar aí para a página 285. Na página 285, tá assim, ó. Neste capítulo, você vai reconhecer que a fabricação dos produtos que utilizamos no dia a dia provém de recursos da natureza, diferenciar recursos naturais renováveis e não renováveis, identificar diferente forma de extração de recursos naturais no extrativismo ou de produção na agrícola e na pecuária, indicar diferentes usos dos recursos naturais transformados a partir da indústria, reconhecer a importância da preservação dos recursos naturais e seu uso consciente. Então, nós vamos aprender nesse capítulo, né? Nós vamos estar falando tudo sobre isso aí, tá bom? Então, vamos virar a nossa apostila para a página 286. Na página 286, nós vamos falar sobre recursos naturais renováveis e não renováveis, né? Então, nós temos aí. Você sabe de onde vêm os objetos que usa em seu dia a dia? Você sabe? Então, vocês, né, vão só pensar aí, se sim ou não, e não vai escrever nada aí não, tá bom? Muitos recursos da natureza servem para satisfazer as necessidades das pessoas, sendo retirados
transformados e utilizados para obtermos alimentos e fabricarmos objetos e produtos. Damos o nome de matéria-prima ao recurso natural do qual é feito um objeto ou produto. Então, matéria-prima, né, é o recurso natural do qual é feito um objeto ou produto. Você tira lá, você extrai a árvore, né, da natureza, e ali você leva para a fábrica e a fábrica vai fazer vários produtos com essa matéria-prima que é a árvore, né? A gente pode fazer mesa, cadeira, armário, porta, janela, cama. Vários produtos são feitos de madeira, tá bom? Os recursos naturais podem ser classificados como renováveis e não renováveis. Os recursos renováveis podem ser naturalmente repostos após serem extraídos pelas pessoas, ou seja, eles não se esgotam. São exemplos o sol, o vento, o solo, a água, né? Então, eles não se esgotam, eles não acabam. E já os recursos não renováveis não podem ser repostos pela ação humana, a natureza ou pela natureza, em um prazo curto, pois demoram milhares de anos para se formar. São, portanto, esgotáveis. Podemos citar como exemplos os minérios, ouro, ferro e cobre, entre outros. Então, quer dizer, o ouro, ele demora, né, milhares de anos para se desfazer, igual o ferro, o cobre, né? Mas não é assim tão rápido, que se esgota, que vai se desfazendo. As pedras preciosas e alguns recursos energéticos, petróleo, carvão mineral, gás natural e etc. Assim, quanto mais são extraídos, mais suas reservas diminuem, podendo acabar, né? Igual o que a gente tem que fazer. O que a gente tem que agora? Preservar a água, cuidar da água para que ela não se esgote, né? Que nós sabemos que a água está o quê? Está acabando no planeta, não é isso? Vocês já ouviram falar sobre isso? Não já? Então nós temos que retirar, né? Saber cuidar para retirar para que não se esgote, para que não termine. Vale lembrar que, apesar de o ar, a água e o solo serem recursos renováveis, a poluição e outras ações das pessoas podem comprometê-los. Isso impede que continuem sendo utilizados. Desse modo, sempre devemos usar os recursos de maneira adequada e consciente. É o que a tia falou, né? Então, nós temos que sempre estar cuidando para que não termine. Aí nós temos a água, é um recurso renovável. Rio Javari, nas fronteiras entre Brasil e Peru. E aqui, o petróleo é um exemplo de recursos não renovável. Plataforma de extração na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, 2018. Entenderam aí a diferença de recursos renováveis e recursos não renováveis? Então, tá bom. Então, vamos passar para a página 287. Na página 287, nós temos aí o número 2. Ligue os recursos naturais numerados de 1 a 8 aos tipos de energias correspondentes. Depois, complete as frases seguintes. Então, ó, gás natural é renováveis ou não renováveis? Não renováveis. Petróleo, não renováveis. Mineral, não renovável. Solo, renovável. Que a gente pode, né, tá cuidando, cultivando do solo. Carvão mineral, não renovável. Vegetais, renovável. Sol, renovável. Os recursos renováveis não se esgotam se forem usados de forma consciente. Letra B. Os recursos não renováveis
se esgotam, pois não são repostos pela natureza em curto prazo. Então, eles se esgotam e para a natureza estar, né, de novo fazendo ele, demora, né? Um processo bem longo. Número 3. Agora preencha o quadro dos objetos que você observou em sua sala, quais provêm de recursos renováveis e quais provêm de recursos não renováveis. Então, recursos renováveis, recursos não renováveis. Então, nós vamos ver aí, lembrar o que tem na nossa sala, que são recursos renováveis e os que não são recursos renováveis, tá bom? Vamos botar a cabecinha para lembrar lá da nossa sala de aula, que era tão aconchegante, tão maravilhosa, tá bom? Vamos passar para a página 287. Na página 287, nós vamos falar aí como são obtidos recursos naturais. Bom, que atividades utilizadas pelos seres humanos para a obtenção dos recursos que satisfaçam suas necessidades é considerada mais antiga, né? Então, é o extrativismo, tá? O extrativismo, ele é um dos recursos mais antigos, tá? Que existe. É assim, que todo mundo, né, utilizava, porque os recursos, né, naturais. Então, todos os recursos naturais, né, são extrativismo, porque são a natureza, né? O que é um recurso, né? Extrativismo. É tudo o que a natureza nos oferece, tá? Como vimos, os recursos naturais vêm da natureza. Eles são extraídos e utilizados como matérias-primas para fabricar produtos. Alguns recursos são retirados diretamente da natureza, a partir do extrativismo. O extrativismo engloba uma série de atividades que envolvem a coleta dos recursos naturais, sejam elas de origem mineral, vegetal ou animal. A agricultura e a pecuária também são atividades relacionadas aos recursos naturais. A agricultura envolve o cultivo ou o plantio de vegetais. Já a pecuária envolve as atividades de criação de animais. Muitas vezes, depois de se obter a matéria-prima a partir do extrativismo da agricultura e da pecuária, ela é direcionada para a indústria para ser transformadas em diferentes produtos, né? Também utilizamos vários produtos da agricultura que a gente pode estar reutilizando, fazendo outras coisas. Em história, você estudou sobre os primeiros seres humanos e suas atividades, como a caça e a coleta. Também viu que a agricultura e a pecuária surgiram em um momento posterior. Pecuária de gado bovino. Então, nós temos aí. Mencione exemplos de produtos que podem ser feitos com cada matéria-prima retirada em cada imagem. Então, nós temos aí a agricultura com plantio de algodão e a extração de ferro. Bom, nós sabemos que com ferro a gente dá para fazer várias coisas. Com algodão também a gente pode fazer o quê? Cotonete, roupa, né? Vários outros produtos são feitos de algodão, tá bom? Virando a página aí agora para 289. Então, nós vamos aí para 289. Recursos naturais e o extrativismo mineral. Então, gente, o extrativismo mineral são todas as atividades de coleta de produtos naturais, sejam estes produtos de origem animal, vegetal ou mineral. É a mais antiga atividade humana. Então, a tia já falou sobre isso, né? Então, agora nós vamos falar sobre o extrativismo mineral. De onde você acha que vêm os minerais? Para que eles são usados? Então, lá.
O planeta Terra é formado por rochas. Essas rochas são compostas por minerais. Muitos desses minerais têm uso econômico e são extraídos para fabricar diversos produtos, como eletrodomésticos, automóveis, celulares, computadores e joias, entre outros. Os recursos minerais também são úteis para a construção civil e usados para construir pontes, prédios, estradas, ferrovias e etc. Bom, então nós já sabemos como que é o extrativismo mineral. Faça você mesmo. Pesquise os componentes usados na fabricação dos itens das frases abaixo e complete as lacunas com as palavras do banco de palavras. Então, eu tenho aí ferro, sal, alumínio, areia, cobre, petróleo. O principal componente do aço é o... Qual é? É o sal, o alumínio? É aço. Areia, cobre, petróleo. Então, é o quê? O ferro. Muito bem. Usado para fabricar várias ferramentas. B. O óleo usado para fazer gasolina, diesel e querosene é chamado de quê? Petróleo. C. A é usada na fabricação de vidro. O que? A areia. Tá bom? Na areia que a gente utiliza para fabricar o vidro. O é extraído da água do mar. O que é extraído da água do mar? O sal. O vem da bauxita. É muito útil na fabricação de panelas, janelas, portas e talheres. É o que? Alumínio. O é usado em fios elétricos para conduzir eletricidade. É o que? O cobre. Tá bom? Então, vamos passar agora para 290. Na página aqui, nós falamos do extrativismo mineral. Agora, nessa página 290, nós vamos falar dos recursos naturais e o extrativismo vegetal. Tá? Observe as imagens abaixo e discuta com seus colegas. Bom, essa aí nós vamos discutir com a gente mesmo, ou então com o responsável aí, tá? Que esteja te ajudando na atividade. Quais produtos podem ser fabricados com os recursos mostrados nas imagens? Você já usou algum item fabricado com esses recursos? Vimos que o extrativismo é a atividade que extrai os recursos disponíveis diretamente da natureza. O extrativismo vegetal ocorre quando a origem da matéria-prima é vegetal. Pode ser para o aproveitamento de flores, frutos, folhas, fibras, raízes, algas e etc. O principal produto vegetal extraído no Brasil é a madeira, mas merecem destaque o açaí, o guaraná, o palmito e as castanhas, entre outros. Podem servir de matéria-prima para alimentos, tecidos, cosméticos, bebidas e medicamentos. As imagens abaixo mostram o extrativismo de diferentes produtos de origem vegetal. Bom, gente, o extrativismo vegetal são os produtos vegetais que não foram cultivados, né, pelo homem, como a madeira, o óleo, os frutos, a borracha, igual a tia falou aqui. Igual nós estamos vendo aí, ó. Na primeira foto, né, nós estamos vendo a pessoa aí, ó, mulher asiática extraindo o látex da seringueira, matéria-prima para a fabricação de borracha. Então, nós temos aí, ela tá tirando aí o látex, que do látex vai virar, né, a fabricação de borracha, que se dá vários produtos, né? Dá para fazer vários objetos, várias coisas com látex, com a borracha. A fotografia número 2 está assim, ó, extração de fibra de coco seco na Bahia, utilizada para a fabricação de tecidos, escovas, vassouras, tapetes, etc. Então, olha só, a fibra do coco, aquela
coisa casca, né, que a gente fala, a casca do coco, dá para fazer várias coisas aí, ó. Tecido, escovas, vassouras, tapetes, várias outras coisas. Na fotografia 3, nós temos aí cestos cheios de açaí, coletados no Pará, Brasil 2018. Então, do açaí também, né? Dessa frutinha aí, nós temos o açaí e vários outros produtos que são feitos do açaí. Picolé, sorvete, essas coisas todas, tá? Vamos passar para a página 291. Aqui nós vamos falar do extrativismo, dos recursos naturais e o extrativismo animal, né? Os recursos naturais e o extrativismo animal. Por que você acha que as pessoas costumam caçar ou pescar? A caça e a pesca devem ser fiscalizadas e controladas? Sim, né? Por quê? Porque senão vai acontecer o quê? Né? Vai acontecer a extinção, né, dos animais. Então, ela tem que ser controlada. Então, gente, extrativismo animal é a captura de animais como a caça e a pesca, né? Então, temos aí subsistência. É uma modalidade que tem como principal objetivo a produção de alimentos para garantir a sobrevivência da família e da comunidade. Ou seja, ela visa atender às necessidades alimentares das famílias rurais. Extinção, desaparecimento definitivo de uma espécie de ser vivo. Então, vamos lá, acompanhar agora a leitura. No extrativismo animal, temos a captura de animais a partir de atividades como a caça e a pesca. Esta é uma das atividades mais antigas da humanidade. Quando as pessoas pescavam e caçavam para obter seus alimentos ou outros produtos, como peles e couro, ainda hoje é uma prática de subsistência de diversos povos. Então, nós já sabemos o que é subsistência, né? A gente acabou de falar. A pesca pode ser utilizada de forma artesanal, em pequena escala, ou de forma comercial em grande escala. Neste último caso, é comum o uso de grandes redes para a captura de animais. No Brasil, a caça de alguns animais silvestre é proibida por lei, como a do jacaré, do macaco, da onça-pintada e de certos pássaros, para impedir a extinção dessas espécies. Apesar disso, ainda é uma atividade que ocorre de forma predatória e ilegal em várias localidades, né? Então, a gente sabe que mesmo tendo essa coisa toda, a fiscalização, mesmo assim acontece esse tipo de coisa, né, de captura de animais silvestres, essas coisas todas no nosso país. Você já viu, no capítulo 5, conhecemos um pouco dos costumes e hábitos dos povos tradicionais, que têm o extrativismo vegetal e animal como fonte de rede de alimento. A atividade de caça é considerada de extrativismo animal. Então, ó, caçar, né, pescar é um extrativismo animal. Pesca comercial de salmão. Então, nós temos aí também a pesca, né, do salmão. Vamos passar agora para a página 292. Na página 292, nós vamos falar sobre os recursos naturais e a agricultura. A agricultura envolve o plantio e o cultivo de vegetais e plantas. Está associada à produção de alimentos, mas também à obtenção de matérias-primas para a fabricação de roupas ou para a produção de combustíveis. Observe as imagens e leia as legendas. Então, nós temos aí produção de alface por agricultor.
Então, nós estamos vendo aí uma produção de alface. A outra, plantação de cana-de-açúcar no Brasil usada para fabricar açúcar e etanol, combustível para carros. Então, nós estamos aí vendo que a cana-de-açúcar, além de ser usada na fabricação do açúcar, também se fabrica o etanol, tá? O etanol é o tal chamado álcool, que é usado como combustível de carro. Agricultor colhendo maçãs no pomar. Plantio de arroz, 2019. Cultivo de flores e plantas em estufa, 2019. Plantio de linho usado para confeccionar tecidos. Sua semente, a linhaça, é empregada na fabricação de farinha, óleo e comprimidos, suplementos alimentares. Então, quer dizer, com o plantio do linho, dá para fazer o tecido e vários outros produtos, né? Agora nós vamos passar para 293. Na página 296 está assim: agora assinale um X no quadro abaixo para indicar como são usadas as matérias-primas apresentadas. B. Na última linha, escreva exemplos de outros produtos agrícolas que podem ser utilizados para os fins sugeridos. Então, nós temos aí a matéria-prima, o alface. Nós temos alimento, tecido, combustível e decoração. Nós utilizamos o alface para quê? Para o alimento, para o tecido, para o combustível ou decoração? Para alimento. Cana-de-açúcar, nós utilizamos para as duas coisas, né? Alimento e combustível. Maçã, alimento. Arroz, alimento. Linho e linhaça, alimento e o quê? Tecido. Flores, né? Decoração. Outros exemplos, nós temos aí no alimento o trigo, né? O algodão, pode ser pro tecido, igual a tia falou naquela hora. O milho também pode ser usado como combustível do etanol. E a decoração também podemos utilizar o bambu, tá bom? Agora vamos lá, para 294. Na página 294, nós temos aí um super desafio. Vamos aprender a plantar feijão? O feijão é um grão muito rico em ferro, proteínas e vitaminas. Ele é bastante utilizado na culinária de países da América, aparecendo quase sempre no prato do brasileiro. Há várias espécies cultivadas no Brasil. Você pode escolher a que tiver em casa para esse desafio. Para plantar um feijão, você vai precisar de um copo plástico, um chumaço de algodão, 1 a 3 grãos de feijão, água para regar. Passo a passo. Forre o fundo do copo descartável com algodão umedecido e coloque os grãos de feijão por cima. Deixe em local iluminado, mas não deixe o algodão secar ao longo dos dias. Você vá colocando água sempre aos pouquinhos. Observe ao longo dos dias a raiz do feijão surgindo o seu crescimento. Depois peça ajuda a um adulto para mudar o feijão do copo para um vaso com terra. Não se esqueça de regá-lo frequentemente. Agora reflita e converse com seus colegas. Você já pode ser considerado um agricultor? Por quê? Responda a essa questão pensando em seu grãozinho de feijão e na alimentação da população. Bom, meus amores, vocês vão fazer essa experiência, mas a tia que vai querer foto, tá bom? Aí vocês vão tirar a foto de vocês fazendo esse super desafio e depois, no final, tá? Nós não vamos esquecer. Eu quero uma foto de vocês fazendo esse super desafio e depois como que ficou o feijãozinho, tá? Quero foto, hein? Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo para a gente terminar a nossa aula.